E aí, pessoal? Boa tarde, né? Estamos aqui hoje para corrigir a primeira avaliação de Lógica 1, né, para a turma de 2024.2, né? Então vamos lá, né? As notas foram meio que misturadas, né? Tivemos alguns 10, 9,5, 9, alguns 7, alguns 4 e alguns zeros, né? Então vamos ver aí, principalmente quem tirou menos de 7, tentar correr atrás, porque essa aqui é o assunto mais fácil do semestre, né? Agora a gente vai para cálculo de predicados, que é um pouquinho mais complicado. Tá bom, então vamos para a primeira questão. Essa questão aqui foi uma questão que quase ninguém acertou. Talvez ninguém tenha acertado, né? Por sorte, a prova valeu 13, né? Então, por isso, ainda assim, a gente teve 10. O intuito dessa questão era mostrar o seguinte, né? Muitas vezes a gente pensa que a lógica é a parte difícil da filosofia e não é, né? A filosofia é a parte difícil da filosofia. A lógica é a parte fácil, né? Então a dificuldade aqui nessa questão não é com a lógica, até porque aqui só pedi para vocês falarem qual é o argumento, quais são as premissas, qual é a conclusão, né? Não tem nada de formalismo, nada disso. E ainda assim é difícil, né? E olha que esse argumento aqui é um argumento bastante claro e até fácil, né? Outros argumentos filosóficos, sei lá, o cogito, por exemplo, são muito mais difíceis de vocês entenderem o que está acontecendo. Mas vamos lá. Na passagem a seguir, há um argumento e um subargumento, ou seja, né, há um argumento para uma premissa de um argumento maior. Há um argumento maior, um argumento principal, e um subargumento para suportar uma das premissas do argumento principal. Reconstrua tanto o argumento quanto o subargumento, separando suas premissas e sua conclusão, né? As premissas é a conclusão do subargumento, né? E aí, obviamente, a conclusão do subargumento vai ser uma premissa do argumento principal, por isso que ele é um subargumento, de modo que ambos resultem argumentos válidos, né? Então, estou pedindo uma reconstrução que torne o argumento válido. Não quer dizer que é um bom argumento, né? A gente pode sempre rejeitar as premissas, né? Mas é de bom tom, né? E assim diz o princípio da caridade, quando a gente for reconstruir argumentos de filósofos, a não ser que o filósofo esteja cometendo algum erro muito óbvio, o mais natural é reconstruí-los de maneira aos argumentos serem válidos, tá? Daí você pode dar o passo adiante e rejeitar alguma das premissas que o filósofo está defendendo, tá bom? Diga que tipo de argumento é esse, que parte do fato de a negação de uma suposição levar a uma contradição para concluir que essa suposição é verdadeira. Né? Isso aqui eu achei que era um ponto de graça, né? Primeira aula do semestre, quando eu estava falando lá dos enigmas de Smullyan, eu falei para vocês que uma maneira de responder esses enigmas era por redução ao absurdo, ou seja, supor algo, no caso lá, supor que a mulher do cidadão lá da ilha dos cavaleiros e cavilosos é uma cavilosa e mostrar que isso leva a uma contradição. Como ela não pode ser uma cavilosa, ela só pode ser um cavaleiro, uma cavaleira, né? E esse aqui, esse argumento é desse tipo, tá? Ele é uma redução ao absurdo. É um tipo de argumento clássico na filosofia, tá? A primeira redução ao absurdo, eu acho que tá... Qual é o nome? O cara lá do Uno, Parmênides. Tá já em Parmênides, tá? Você tem reduções a absurdo desde que há filosofia. Mas vamos lá. Olha só o argumento. Até mesmo o insensato está convencido de que aquilo do qual nada maior pode ser concebido, uma dica, isso daqui está falando de Deus, tá? Aquilo do qual nada maior pode ser concebido. Tá? Na minha reconstrução, em vez de escrever essa frase só porque ela é grande, eu vou escrever o conceito de Deus. Conceito de Deus. Deus seria aquilo do qual nada maior pode ser concebido. Até mesmo o insensato está convencido que aqui tem uma gambiarra filosófica, né? Na época do Santo Anselmo, que ele escreveu isso aqui, a gente não ligava muito para isso. Mas aqui tem uma equivocação de uso e menção, tá?
Aqui ele não quer dizer que o conceito de Deus está no entendimento, apesar de que seria isso que ele deveria concluir. Ele quer dizer que o próprio Deus está no entendimento, né? Então aqui ele está usando essa frase tanto para o conceito de Deus, porque isso aqui seria o conceito de Deus, como para o próprio Deus. E aqui nesse caso aqui ele está falando Deus, né? Então, até mesmo o insensato está convencido que Deus está no entendimento. Existe no entendimento algo desse tipo, pois ao ouvir o conceito de Deus, né, ao ouvir isto, né, então ele está equivocando aqui entre a coisa e o conceito, a expressão que designa a coisa, tá? Mas não tem problema, eu aceitaria a reconstrução do argumento que não levasse isso em conta, tá? Então, até o insensato está convencido que Deus está no entendimento, pois ao ouvir o conceito de Deus, né, ao ouvir a expressão aquilo do qual nada mais pode ser concebido, ele compreende essa expressão e tudo que é compreendido está no entendimento. Tá? Então aqui é, tem um argumento, é o subargumento, tá? E aqui, inclusive, ó, tem um marcador de premissa. Então tudo que está depois disso aqui são premissas. Né? Então qual é a conclusão? Deus existe no entendimento. Por que que Deus existe no entendimento? Pois é, nós compreendemos a expressão, nós compreendemos o conceito de Deus, né? Nós, ao ouvir isto, a saber, a expressão, aquilo do qual nada maior pode ser entendido. Né? Então vamos lá, aqui o superargumento, tá? Conclusão, Deus existe no entendimento. Acho que eu escrevi aqui de maneira muito grande. Deixa eu só botar isso aqui mais para o meio. Deus existe no entendimento. Por quê? Pois, né, marcador de premissa, premissa um, compreendemos, compreendemos o conceito de Deus, né? O conceito de Deus seria aquilo do qual nada maior pode ser concebido, e tudo que é compreendido está no entendimento, né? Tudo que é compreendido. Com o que é que a gente compreende? O conceito de Deus. A gente não necessariamente compreende Deus. Não faz sentido compreender Deus. Deus é uma coisa no mundo. Você entendeu? A gente compreende conceitos, compreendemos expressões. Mas, tentando aqui arrumar um pouquinho o argumento dele, é, aqui se poderia colocar. Vamos pensar aqui uma tradução em cálculo proporcional. Se compreendemos o conceito de Deus, Deus existe no entendimento. Premissa um, compreendemos o conceito de Deus. Premissa 2, se compreendemos o conceito de Deus, Deus existe no entendimento. Logo, Deus existe no entendimento. Seria o modus ponens, super simples. Tá? Vou tentar colocar aqui essa premissa 2 de maneira mais geral. Já aproveitando que a gente já vai estudar cálculo de primeira ordem, vou botar assim, para todo x, se compreendemos o conceito de x, x existe no entendimento. Certo? Então, esse aqui é o subargumento. Compreendemos o conceito de Deus. Para todo x, se compreendemos o conceito de x, x existe no entendimento. Logo, Deus existe no entendimento. Isso aqui é válido por quê? Essa premissa 2 aqui é uma premissa geral, né? Para todo x. A gente pode substituir x por todas as coisas, por qualquer coisa, né? E a partir dessa premissa, a gente pode gerar a premissa, se compreendemos o conceito de Deus, né, em que x é Deus, Deus existe no entendimento. Daí se segue a conclusão, Deus existe no entendimento por modus ponens. Tá? Então, esse aqui é o subargumento. Beleza?
Vamos agora para o argumento. Ops. Como eu estava falando para vocês, o... a conclusão do subargumento ele é uma premissa do argumento. Porque se não fosse assim, não seriam subargumentos, seriam dois argumentos é, isolados, né? Então a premissa 1 aqui é a conclusão do subargumento. Então P1 é Deus existe, existe no entendimento, certo? Como colocar aqui a premissa 2 é, é mais complicado. Por quê? Porque, como eu falei, isso aqui é uma redução absurda. Vamos continuar. E certamente, aquilo do qual nada maior pode ser concebido não pode estar apenas no entendimento, né? E certamente Deus não pode existir apenas no entendimento. Pois, se ele existisse apenas no entendimento, né? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, suponha que Deus, premissa 1, Deus existe no entendimento. Isso a gente já sabe. Agora vamos supor que Deus não existe na realidade. Se Deus não existe na realidade, então existe algo, nós podemos conceber algo maior do que Deus, né? Então, pois, se estivesse apenas no entendimento, poderia ser concebido como existente também na realidade, né? Então, se é Deus, ou seja, aquilo do qual nada maior pode ser concebido, existe só no entendimento, existe outra coisa que tem as mesmas propriedades de Deus e existe na realidade. E essa coisa seria maior do que Deus. Algo nesse sentido, né? É, Pois se estivesse apenas no entendimento, poderia ser concebido como existente também na realidade, o que seria maior, né? Esse ser seria maior do que Deus. Assim, se aquilo do qual nada mais pode ser concebido estivesse apenas no entendimento, então aquilo do qual nada maior pode ser concebido seria ele próprio algo do qual algo maior poderia ser concebido, né? Então, na verdade, essa premissa 2 é o seguinte: premissa 2. Se Deus não existe na realidade, algo do tipo, uma contradição, isso leva a uma contradição, é isso que ele quer dizer. Então a gente poderia colocar assim, ó, não é uma maneira, né? Aqui, nesse argumento aqui é melhor você explicar os passos do argumento, né? Fazer como se fosse a dedução natural, né? Como eu expliquei na aula lá sobre provas, né? Mas a gente poderia colocar aqui assim, Deus não é Deus. X é diferente de X. Isso é uma contradição. Como é que Deus pode ser diferente de Deus, né? Né? E lembrando aqui, como eu tô usando a palavra Deus para aquilo do qual nada maior pode ser concebido, essa premissa é: se aquilo do qual nada maior pode ser concebido não existe na realidade, então aquilo do qual nada maior pode ser concebido não é algo do qual nada maior pode ser concebido, porque tem algo maior que a gente pode conceber, que é essa entidade que tem as mesmas propriedades de Deus e existe, né? E então, como isso daqui leva a uma contradição, por redução absurdo, a negação disso aqui tem que ser verdadeira. E qual é a negação de Deus não existe na realidade? É Deus existe na realidade. Né? Só que aqui a conclusão é simplesmente a conjunção entre a premissa 2 e Deus não existe na realidade. Né? Então, mais certamente isso é impossível, né? A contradição. Portanto, sem dúvida, aquilo do qual nada maior pode ser concebido, Deus, existe tanto no entendimento quanto na realidade. Então, a conclusão aqui é Deus existe no entendimento e na realidade. Tá? Isso aqui é uma forma de expressar esse argumento, tá? De maneira bem rasa, tá? De maneira bem simplista. Tem outras coisas rolando aqui, tá? Existe uma noção aí de realidade, né?
Por que que algo que existe além existe no entendimento e na realidade seria maior do que Deus? Tem uma questão aí sobre a posse de perfeições, né, como os medievais chamavam, de algumas propriedades, com essa escala de maior a menor, que a princípio ela não faz sentido nenhum. Tá? Então, esse argumento aqui é o argumento ontológico de Santo Anselmo, o famoso argumento. Tá? Então, essa aqui seria a resposta, né? Subargumento, esse aqui seria o argumento, e que tipo de argumento é esse? É uma redução ao absurdo. Infelizmente, não lembro de ninguém que tenha acertado essa questão toda. E, infelizmente, eu acho que vocês perderam um ponto fácil, que é saber o que é uma redução absurda. Isso é algo que vocês deveriam saber. Tá? E pelo menos o subargumento, vocês deveriam ter tentado é, formalizar ou expressar da maneira mais óbvia. Tá? Mas essa questão está aí para mostrar para vocês que o difícil da filosofia é a filosofia. A lógica é o fácil da filosofia. Tá? A gente transforma a filosofia em lógica porque é mais fácil lidar com a lógica do que com a filosofia, porque filosofia é difícil. Tá? Vamos agora aqui então para o cerne da prova, né? A parte principal da prova, que é formalize os seguintes argumentos na linguagem da lógica proposicional, do cálculo proposicional, de modo que eles resultem válidos. Então, aqui eu queria ao mesmo tempo testar a noção de vocês de formalização e continuar testando a noção de validade. Tá? Então, eu quero que vocês me deem um argumento que seja válido, dê um jeito de fazer o argumento válido. Então, eu deixei claro aqui, ó, em alguns casos será necessário explicitar premissas ocultas. Então, talvez a pessoa que está falando isso esteja ocultando algumas premissas que ela está tomando como óbvias, que cabe a gente colocá-las lá. Tá? Então, a questão A e B, eu julgo que elas eram bastante simples. Olha só. Faz sol. A. E a conclusão é, eu deveria usar óculos escuros. Vamos chamar isso aqui de B. Então, uma premissa é A, faz sol. Logo, B, eu deveria usar meus óculos escuros. Obviamente, esse argumento aí não é válido. É possível A ser verdadeiro e B ser falso. Né? Tem uma linha da tabela de verdade que diz isso. Como é que eu faço essa premissa, esse argumento ser válido? De infinitas maneiras, tá? Mas provavelmente a pessoa que está dizendo isso, ela está pressupondo a seguinte premissa: olha, se fizer sol, eu deveria levar meu óculos escuros. Por algum motivo, porque vai proteger meus olhos, etc. Mas pronto. Isso aqui torna o argumento válido. É o modus ponens, o argumento mais clássico da filosofia. Tá, vamos lá. B. A B é a mesma coisa da A. Deve ter feito muito sol. A. Tá? Faz sol, deve ter feito muito sol. Aqui, né, vamos pensar que cada item aqui eu estou zerando meu estoque de constantes, tá? Então, não necessariamente eu estou usando A para estou usando A na questão A e na questão B, eu estou falando da mesma proposição. Vou pensar que cada item aqui, estou livre para usar qualquer constante. Então, A aqui deve ter feito sol. Ah, desculpa, olha só, aqui deve ter feito sol é a conclusão. Né? Então, aqui a premissa é eu estava de óculos escuro. A. Né? Lá o óculos escuro era o B. Aqui é o A. Não importa a letra, né? Podia botar O de óculos. E a conclusão é deve ter feito sol. B. Mesma coisa. Esse argumento aqui não é válido. É plenamente possível o A ser verdadeiro e o B ser falso. Então, posso consertar isso fazendo isso aqui. O modus ponens. Como é que fica o argumento? Eu estava usando óculos escuro. Se eu estava usando óculos escuro, então provavelmente estava fazendo sol. Logo, provavelmente estava fazendo sol. Provavelmente é isso que a pessoa está querendo dizer. Né? Que o fato dela estar com óculos escuro leva a você crer que está fazendo sol. Porque se ela está de óculos escuro é porque está fazendo sol. Então, a resposta da A e da B é exatamente a mesma resposta. É o modus ponens, que é o argumento mais fácil, mais óbvio da filosofia. Vamos lá para o C.
Essa C aqui, para quem foi nas monitorias, né? E quem não foi, não posso fazer nada. João fez na monitoria, né? E eu tinha avisado que eu ia colocar duas questões. Eu tinha falado três questões, né? Mas o João só fez duas na monitoria. Então, eu botei todas as questões que o João fez na monitoria, estavam na prova. Então, quem foi na monitoria, era só copiar a questão e botar na prova, porque é a mesma questão. Então, hoje é terça ou hoje é quarta. Então, vamos lá. A ou B. A é hoje é terça e B é hoje é quarta. Então, A ou B é hoje é terça ou quarta. Isso daqui, gente, hoje é quarta, é a conclusão, tá? Então, eu vou circular aqui a conclusão, tá? Aqui, isso aqui é a conclusão. Isso daqui é um marcador de conclusão. Isso daqui é uma conclusão. Isso daqui é um marcador de premissa. Isso aqui é conclusão. E isso daqui é um marcador de premissa. Né? Então, perceba. Os argumentos que estão aqui, eles estão bem óbvios, o que são conclusão e premissa. Para quem leu lá o livro e entendeu a noção de marcador de premissa e de conclusão, esses são marcadores de premissa e de conclusão clássicos. Logo é o marcador de conclusão mais clássico de todos. Afinal de contas, né? Você fala afinal de contas, você está querendo dar razões depois disso. Haja visto que você está querendo dar razões. Então, o que está depois disso é premissa. Então, qual é a premissa aqui? Então, aqui o A é hoje é terça, o B é hoje é quarta. A premissa é não é terça. Não há. Logo, P. Logo, hoje é quarta. Hoje é terça ou hoje é quarta. Não é terça. Logo, é quarta. Argumento clássico da filosofia, silogismo disjuntivo. Tá? Essa aqui é a resposta da C. Vamos para D. Vai chover ou ventar forte na terça. Eu tenho duas proposições. Vai chover na terça, vai ventar forte na terça. Se chover, então vamos botar aqui, ó. Vai chover ou vai ventar forte na terça. Então vai é chover, né? Se chover, o que que acontece? Natália vai ficar triste. Se ventar, Natália vai ficar descabelada. Ah, o D até caiu com descabelada, né? Portanto, isso aqui é o quê? Um marcador de conclusão clássico. Natália vai ficar triste ou descabelada na terça. Então é C ou D, né? Isso aqui também é um argumento válido, tá? O argumento aqui não tem um nome específico, tá? Isso aqui usa a eliminação da disjunção. Eu expliquei essa forma de argumento lá na aula. Estou dizendo o seguinte, ó. Eu sei que A ou B é verdadeiro. Eu não sei qual. Se A for verdadeiro, o C é verdadeiro. Se o B for verdadeiro, o D é verdadeiro. Então, o C ou o D é verdadeiro. Por quê? Porque ou A ou B é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, o C é. Se o B for verdadeiro, o D é. Tá? Essa aqui é a resposta da questão D. Vamos para E. Se Deus. Esse aqui também João fez na Terra. João, aqui é João, o monitor, tá? Ele fez essa questão. Se Deus existisse, João seria alto. Isso aqui é o quê? Um condicional. Se Deus existisse, João seria alto. Né? O A é Deus existe. O B é João é alto. Logo, novamente, isso aqui é o quê? Marcador de conclusão. Deus não existe. O A é Deus existe. Como é que eu escrevo Deus não existe? Não há. Logo, Deus não existe. Afinal, isso aqui é o quê? Marcador de premissa. João não é alto. Não B. Tá? Isso aqui é um argumento, é o primo do modus ponens, chamado modus tollens. Um argumento clássico da filosofia também. Tá? Também expliquei esse argumento. Vamos lá. Tem o F e o G. Tá? O F e o G, eles são um pouquinho maiores. Então, eu vou apagar aqui do A, B, C, DE, tá? Mas vocês podem simplesmente pausar o vídeo a qualquer momento aí e ver a resposta, né? Vamos pro F. F. Se Zé se lembrou de fazer. Ah, só um ponto também, tá? Então a D e E foram feitas na monitoria por João.
A, B, C e F estão no livro, tá? São questões do livro que foram corrigidas, tá bom? Então, também era questão só de ter estudado o livro. F. Se Zé lembrou de fazer as compras, então a despensa está cheia, né? Então, isso aqui é um condicional. Se Zé lembrou de fazer as compras, então a despensa está cheia. Então, A é Zé lembrou de fazer as compras, B é a despensa está cheia. Ah, tá. Então, perceba. Então, esse aqui, ó. Se então, tá? Isso daqui é um antecedente, Zé lembrou de fazer as compras. E o consequente é isso aqui tudo, na verdade, ó. Então, se Zé lembrou de fazer as compras, então sua despensa está cheia, mas, né? Eu falei que mais na lógica é um i. Sua casa não está arrumada. Não sei. Então, se A, Zé lembrou de fazer as compras, então B, sua despensa está cheia e sua casa não está arrumada. Se Zé esqueceu, ou seja, se Zé não lembrou de fazer as compras, então novamente isso aqui é um condicional, né? Se, então, isso daqui é um antecedente e isso daqui é o consequente, né? Então, se ele esqueceu, ou seja, se ele não se lembrou de fazer as compras, ou seja, não há, então, sua casa está arrumada, né? Lembra que C é a casa está arrumada, não C é sua casa não está arrumada. Aqui eu só vou trocar a ordem para ficar na ordem certinha, tá? Não B e C. Então, se Zé esqueceu de fazer as compras, então sua despensa vai estar vazia, porque B a despensa está cheia, mas sua casa vai estar arrumada, né? Então, se A, então B e não C. Se não A, então não B e C. Se ficar difícil de vocês acompanharem, pausa e escreve o que quer dizer A, o que quer dizer B, o que quer dizer C em cada questão. Nessa questão aqui, A é Zé lembrou de fazer as compras, B é a despensa dele está cheia e C é sua casa está arrumada. Então, se Zé lembrou de fazer as compras, sua despensa está cheia e sua casa não está arrumada, porque aqui é uma negação, tá? Se Zé esqueceu de fazer as compras, ou seja, não lembrou, então sua despensa não está cheia, né, a negação de B, mas sua casa está arrumada, que é C. Portanto é o quê? Marcador de conclusão. Então, o que está aqui é a conclusão. O que diz a conclusão? A despensa de Zé está cheia ou sua casa está arrumada, mas não ambos. Esse aqui é um ou exclusivo. A é o B ou C, mas não B e C, né? Então, ó, sua despensa está cheia, B ou C, mas, né, mas é um I, não é o caso de ambos, não é o caso de B e C, tá? Essa aqui é a resposta. Há outras maneiras de expressar isso aqui, né? Poderia dizer que B e não C, ou C e não B, algo desse tipo, tá? Bom, qualquer coisa tiver em dúvida, podem olhar na tabela de verdade se sua resposta é logicamente equivalente à minha, tá? Eu vou aceitar qualquer resposta que seja logicamente equivalente à resposta correta. Vamos para G. Essa G aqui é a única que não estava nem no livro, nem João fez. Eu acho que eu peguei no livro de Desidério Murcho, né? O Lugar da Lógica na Filosofia, ou algum desses outros livros. É evidente que a vida é absurda. Essa aqui é a conclusão. Muita gente errou, tá? Muita gente pegou isso aqui e tomou como premissa. Isso aqui nem se compreende como é possível pensar em outra coisa? Firula, tá? Aqui tá dizendo só, tá. O que eu vou te dar aqui depois são as razões para você pensar que a vida é absurda, tá? Então nem se compreende como é possível pensar em outra coisa, não tem papel no argumento. Se a vida, então vamos pegar aqui A de absurda, tá? Então a conclusão é a vida é absurda. Se a vida não fosse absurda, isso aqui é o que, gente? Condicional. Aqui tem um se, eu não tenho um então aqui, mas nem sempre a gente bota um então. Então, se a vida não fosse absurda, não há, então não haveria sofrimento. B é há sofrimento. Pense só nos terremotos
cheias, né? Aqui está dando exemplos de sofrimento. Tá? Bota aqui. Por outro lado, se tudo fosse uma ilusão, isso aqui é uma proposição nova. Então ficaria se implica. Aqui, né? Essa parte aqui, pense só no sofrimento, não sei o que lá. Você poderia interpretar como dizendo que B, tá? Dizendo que há sofrimento, né? Só que aqui já seria suficiente para você ter a conclusão, né? Não precisaria do resto. Isso aqui já seria um argumento válido, né? Seria um tipo de modus tollens, né? Eu poderia acrescentar dupla negação no B, né? Falei para vocês que na lógica clássica isso aqui é sempre válido. Daí eu faria um modus tollens, chegaria a não, não há, e eliminando a dupla negação chegaria a A, né? Então, é uma possibilidade, né? Eu acho que é plausível que esse aqui pense-se, né? Pense só nos terremotos, cheias, fome, etc. É porque o Desidério é português, né? Então o livro às vezes tem algumas coisas em português diferentes do nosso. Você pode pensar que o cara está afirmando B aqui. Mas, na verdade, isso não é necessário para o argumento, pelo que se segue depois. Que é o seguinte. Então tá. Se tudo fosse uma ilusão, se tudo foi só uma ilusão, C, né? Uma proposição nova, então a vida é absurda. Então A. Isso porque ou é verdade que sofrimento, ou é verdade que B, ou é verdade que C. Então, novamente, isso aqui é uma eliminação, isso aqui é o mais dificilzinho, né? Mas lembre-se, a prova valia 13. Então, eu me dei o direito de botar um dificilzinho em cada. Que esse difícil aí é pro cara que tá melhor. Mas para quem não, mesmo que você não faça o difícil, você tem 10 pontos ali para fazer, né? Então, B ou C. Se o B for verdadeiro, por modus tollens aqui, o A é verdadeiro. Se o C for verdadeiro, por modus ponens aqui, o A é verdadeiro, né? Então, dado que eu sei que B ou C é verdadeiro, eu sei que A é verdadeiro, né? Isso aqui é a eliminação da disjunção, tá? Então, essa daqui é a resposta da G. Um pouquinho mais difícil. Agora vamos para 3. A 3 era a única questão, como eu prometi que você vai fazer uma questão de tabela de verdade. Essa aí é a 3, tá? E aqui a dificuldade não é nem a tabela de verdade. A dificuldade aqui é formalizar as proposições. A tabela é muito simples, é a tabelas mais simples de todas. Então vamos lá, vamos pegar aqui a, vou até escrever aqui dessa vez, ó, a fumaça. E vamos pegar B para ser a fogo. Beleza, como é que fica a primeira proposição aqui? Não há fumaça sem fogo. Não é o caso de haver fumaça e não haver fogo. Concordam que isso é uma maneira de dizer não há fumaça sem fogo? Estou dizendo o seguinte: o condicional há fumaça e não há fogo não é verdadeiro. Nunca é verdadeiro, né? Não, não é verdadeiro. Então, não é verdade que há fumaça e não há fogo. Ou seja, não há fumaça sem fogo. Sempre que há fumaça, há fogo, né? Ou há fumaça, ou não há fumaça, né? Então, isso aqui é um condicional escondido. Condicional, desculpe, uma conjunção escondida. É o dificilzinho, o mais difícil aqui dessa questão. Perceber que aqui tem uma conjunção escondida, tá? Esse aqui não, esse aqui é obviamente uma disjunção, olha só. Tem vários ous aqui, né? Ou não há fumaça, ou há fogo. E o terceiro é um condicional muito óbvio também. Se não há fogo, não há fumaça, tá? A questão era, elas são logicamente equivalentes? São, tá? Vamos ver, fazendo a tabela de verdade. Então aqui a gente tem, ó, A, então tem duas proposições atômicas, não é isso? A e B. Aí eu vou fazer tabela de verdade. Vou fazer aqui, ó, vou fazer da maneira mais é,
simplificada possível. Vou fazer aqui as negações, porque eu tenho negação aqui, tenho negação aqui, tá? E aí, por último, eu vou fazer o A e não B. Aí agora eu vou colocar minha, porque depois eu vou negar ela, né? Vou colocar minhas três fórmulas. Deixa eu dar espaço aqui, tá? Eu vou colocar minhas três fórmulas também, né? Eu poderia fazer essa tabela menor, tá? Eu ensinei maneiras de fazer ela menor. Oh, desculpa, vou começar pela primeira ali. A e não B. Não A ou B. E por último, qual é a última? Se não B, então. Aqui, deixa eu dar mais para esse cantinho aqui. Se não B, então. Vou chegar um pouquinho mais para cá ainda. Não A. Beleza? Então, A, ela pode ser verdadeiro ou falso. Né? Aqui eu vou botar verdadeiro, falso, falso. Como é a tabela do não A, é a tabela do A invertendo os valores, né? Então, se A é verdadeiro, não A é falso. Se A é verdadeiro, não A é falso. Se A é falso, não A é verdadeiro. Qual é a tabela do não B? É a tabela do B invertendo os valores. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá, vamos lá então. Vamos para a nossa primeira fórmula. A e não B. Então, é uma conjunção entre A e não B, entre essa coluna e essa coluna. Uma conjunção é verdadeira quando ambos são verdadeiras. E falso nas outras ocasiões. Na primeira linha, o não B é falso. Então, a conjunção é falsa. Na segunda linha, ambos são verdadeiros. Então, a conjunção é verdadeira. Na terceira linha, ambos são falsos. Então, a conjunção é falsa. Na quarta linha, o A é falso. Então, a conjunção é falsa. Beleza? Beleza. Agora vamos para nossas três fórmulas. Fizemos aqui toda a preparação, né? As formulazinhas que estão dentro das fórmulas que a gente vai usar. A primeira fórmula nada mais é que a negação dessa. Então, onde for verdadeiro, eu coloco falso. Onde for falso, eu coloco verdadeiro. Essa aqui é a tabela de verdade da primeira fórmula. A segunda fórmula, ela é o quê? Ela é a disjunção entre isso aqui com isso. Quando é que uma disjunção é falsa? Quando ambos os disjuntos são falsos. Caso contrário, a disjunção é sempre verdadeira. Ela é verdadeira quando pelo menos um é verdadeiro, né? Na primeira linha, o B é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Na segunda linha, olha só, ambos são falsos. Então, isso aqui é falso. Na terceira linha, tanto o B quanto o não A são verdadeiros. Então, ela é verdadeira. E na última linha, o não A é verdadeiro. Ou, desculpa. O não A é verdadeiro. Logo, ela é verdadeira. Essa aqui é a tabela da nossa segunda fórmula. Vamos para a última. A última aqui tem uma dificuldade, que é, diferentemente da conjunção e da disjunção, o condicional importa a ordem, tá? Então, aqui, quando a gente for procurar V e F, como o B ele está aqui, ó, pelo menos do jeito que eu escrevi, está depois do A, a gente tem que procurar o V e F nessa ordem aqui. Né? O não B verdadeiro e o não A falso. Só nessa condição que a condicional vai ser falso. Em todos os outros casos, o condicional é verdadeiro. Então, na primeira linha, eu tenho VF? Não tenho, porque o não B é verdadeiro. Na segunda linha, eu tenho, né? O não B é V e o não A é F. Então, aqui eu tenho falso. Nessa linha aqui, eu tenho FV, que eu tenho que ler nessa ordem aqui. Que o antecedente é não B, não é não A. Então, aqui eu tenho FV, verdadeiro, e aqui eu tenho VV, verdadeiro. Tá? Então, aqui é a tabela de verdade. As três tabelas de verdade são idênticas, ou seja, são logicamente equivalentes. Tá? Então, isso aqui foi a prova. Como eu disse, quem tirou menos de 7 precisa correr atrás. A gente tem mais duas provas.
esse semestre. Eu vou pensar em deixar quem foi muito ruim nessa prova fazer uma prova de reposição no lugar da primeira prova. Mas para você chegar na prova de reposição com chance de passar, você tem que ir bem na primeira, na segunda e na terceira prova. Porque se você já foi ruim na primeira e você for ruim na segunda, não vai ter como você repor 2 notas. Me desculpe, tá? Eu nem deveria estar dando a reposição para recuperar a nota. A reposição é quando você falta a prova, tá? Então, mas você pode repor uma prova. Então você precisa ir bem na segunda e na terceira para chegar na reposição com chance de ir para a final ou de passar direto. Então, por favor, estudem. Está na parte de silogística. Mandei um vídeo para vocês. Vou colocar um material de livro hoje também para vocês estudarem, tá? Na próxima aula, a gente já vai começar em cálculo de primeira ordem, tá bom? Então é isso, pessoal. Abraço.